Olá, estudante do programa Se Liga na Educação. Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma aula de Geografia. Eu sou o professor Jean Cássio. E hoje nós iremos discutir sobre o Japão, os tigres asiáticos e a Oceania. Essa discussão vocês vão encontrar nas semanas 4 e 5 do PET 3. E nós iremos, então, identificar e analisar características de países e grupos de países asiáticos e da Oceania em seus aspectos populacionais, urbanos, políticos e econômicos, e discutir suas desigualdades sociais e econômicas e pressões sobre seus ambientes físicos naturais, e analisar questões socioeconômicas do Japão, tigres asiáticos e Oceania. Bom, para falar de países, para falar sobre questões culturais e econômicas, sempre é necessário a gente localizar, né? Bom, acredito que o Japão é um país bem famoso, né? Todo mundo fala bastante do Japão, inclusive em 2021 acontecem as Olimpíadas no Japão, então ele está sendo mais falado ainda nesse ano. Tem dois círculos aqui localizando, né? Primeiro o Japão, que é um arquipélago com algumas ilhas aqui no Oceano Pacífico, bem pequenininho, né? Se a gente comparar, por exemplo, com o tamanho do Brasil. Vamos lembrar que o Brasil é o quinto maior país do mundo em área, então quase todo país que a gente for discutir, ou região que a gente vai discutir, eles normalmente tendem a ser menor do que o Brasil. Os tigres asiáticos, eles são um conjunto de 2 países e 2 territórios da China. Aqui no mapa vai ser difícil enxergar eles, porque eles são pequenininhos também. Mas, olha só, a Coreia do Sul é um desses tigres, Taiwan, que é essa ilhazinha que está aqui, Hong Kong, que é uma cidade aqui na China, e Singapura, que é uma outra cidade que está por aqui também. Então nós vamos discutir primeiro a situação do Japão e dos tigres asiáticos, que por hora a história desses países se relaciona, por hora tem questões específicas de cada um deles. E vamos falar também sobre a Oceania, que é o continente formado principalmente aqui pela Austrália, que é o maiorzão de todos, junto com a ilha da Tasmânia aqui embaixo. A Austrália é o 6º maior país do mundo, então ela é quase do tamanho do Brasil. Em compensação, tem muito menos gente do que no Brasil. A Nova Zelândia, que está aqui a sudeste da Austrália, e os demais vários países, várias ilhas que estão aqui na Oceania, como as Ilhas Fiji, a Ilha Salomão, Tuvalu, e vários outros países que muitas vezes a gente não conhece muito, não ouve falar muito deles, mas fazem parte também da Oceania. Bom, e para começo de conversa, vamos discutir um pouco sobre o Japão. O Japão, gente, às vezes dispensa apresentação, né? O Japão, a gente ouve falar do Japão na televisão. Acredito que vários de vocês devem ter crescido tendo uma certa influência do Japão por causa dos animes, por causa dos mangás, né? A gente está sempre ali vendo alguma coisa que acaba nos colocando em contato com a cultura japonesa. Nesse processo de globalização que nós temos no mundo, o país que mais consegue se projetar internacionalmente e fazer com que a gente conheça traços específicos da sua cultura, sem dúvidas, né, vai ser os Estados Unidos. Mas o Japão ele tem uma certa capacidade de internacionalização também. Por mais que às vezes a gente não saiba tantos detalhes quanto os Estados Unidos, pelo menos alguns festivais, principalmente quem consome muito a cultura japonesa pelos animes, né, os otakus, você fica sabendo alguma coisa relativa ao Japão. E também, quando a gente vai falar de games, quando a gente vai falar de produção de tecnologia, quando a gente vai falar de robótica, o Japão sempre aparece como um dos principais países. Inclusive, o Japão já foi o país mais rico da Ásia. Acabou de deixar de ser o país mais rico, tem quase uma década, né, que a China passou o Japão. Então, o Japão ele tem uma expressividade muito forte no mundo, e chama a atenção do Japão o fato dele ser um conjunto de ilhas, como eu mostrei no último slide, só que é extremamente populoso. Eu vou mostrar uma tabela ali depois para vocês verem, para a gente comparar a população do Brasil com a do Japão, mas o Japão tem pouco mais que a metade da população do brasileira. Então pega o Brasil, com esse tamanho todo que nós temos, pega metade da população brasileira e encaixa dentro desse conjunto de ilhas. Vou até mostrar de novo depois de falar isso. Olha só, pega metade da população do Brasil e coloca aqui. Então a gente vai ter uma região extremamente povoada, com cidades gigantescas, inclusive com a maior cidade do mundo, que é Tóquio, que é a capital do Japão, inclusive, né? Quando a gente olha aqui na imagem de satélite, a gente observa o seguinte, eu sempre falo isso com vocês nas aulas que eu coloco imagens de satélite. O que é verde tende a ser vegetação, seja vegetação nativa, seja plantação, e o que tem um aspecto mais cinza
é referente às aglomerações urbanas, cidades, né? E quando a gente olha o Japão, a ilha de Honshu, que é a maior zona aqui, ela vai concentrar a maior parte da população japonesa. Essa é a ilha de Honshu. E aí, se a gente observar na imagem de satélite, vou pegar aqui o rosa, vou pegar o azul. Se a gente observar na imagem de satélite essa diferença de cores que eu falei com vocês, olha só, Tóquio, ela forma essa mancha urbana que está aqui. E aí a gente vê outras manchas urbanas se espalhando ao longo dessa ilha. Essa grande mancha urbana é uma das maiores megalópolis que nós temos no mundo. Tóquio é, inclusive, a maior metrópole que existe no mundo, tem 30 milhões de pessoas. Pensa algo mais ou menos, você pega São Paulo e Rio de Janeiro, junta as duas. É mais ou menos isso que é Tóquio. Então você imagina a imensidão de lá. E aí Tóquio vai se conectando com outras cidades ao longo dessa ilha de Honshu, vai se conectando com Kyoto, com Hiroshima, com Nagoya, e essas cidades formam uma megalópole que vai ter mais de 100 milhões de pessoas. Então, assim, é uma imensidão de pessoas que estão ali no Japão. Contudo, essa grande quantidade de pessoas no Japão, ela está se tornando cada vez mais comprometida. Porque embora o Japão tenha crescido muito demograficamente, né, quando eu falo demográfico é relativo à quantidade de pessoas, é relativo à população, na verdade. Embora o Japão tenha crescido muito a sua população, eles chegaram num limite de crescimento. Seja crescimento populacional, demográfico, seja crescimento econômico também. O Japão já tem, desde 2008, o Japão está com uma certa dificuldade de crescer economicamente. Eles estão meio estagnados, enquanto a China e a Coreia do Sul não param de crescer. Isso acontece muito devido ao envelhecimento da população japonesa. Assim como vários países, quando a gente estuda transição demográfica, enfim, taxa de natalidade, taxa de mortalidade, o Japão se industrializou mais ou menos na mesma época que vários países europeus, na verdade um pouco depois, mas na primeira leva de países que se industrializaram, né, que foram os europeus, Estados Unidos e Japão, e a partir disso eles começaram a reduzir muito a natalidade, não de forma forçada, naturalmente as pessoas começaram a reduzir a quantidade de filhos, porque morar na cidade, ter muitos filhos fica complicado e tudo mais. É o que acontece aqui no Brasil, né? Mas o Japão começou a viver isso muito antes da gente. Então já há muito tempo eles têm poucos filhos. Então é comum, por exemplo, se a gente pegar o caso do Brasil, quando a gente pega pessoas de 50, 60 anos, essas pessoas raramente são filhas únicas, ou têm um irmão só. Essas pessoas, nessa faixa de idade aqui no Brasil, costumam ter 3, 4, às vezes até mais irmãos do que isso. Mas no Japão já é comum pessoas de 50 a 60 anos que são filhas únicas, porque os japoneses reduziram a taxa de natalidade deles muito antes da gente. Vai chegar um momento que a gente vai estar nessa situação também, daqui a uns 30 anos. Mas o Japão está vivendo isso antes. Então o Japão está vivendo um envelhecimento muito rápido da sua população, não está tendo japoneses mais novos para repor essa população. O Japão é um país extremamente fechado para a imigração, não é muito receptivo para imigrantes, e com isso eles estão com uma população extremamente envelhecida, diminuindo a sua capacidade produtiva por diminuir a mão de obra, e com isso esse fôlego de crescimento do Japão diminuiu muito se a gente compara ele com a Coreia do Sul e a China, que também estão com a população envelhecendo, mas não na velocidade que o Japão. Bom, e falar de Japão não tem como a gente não pensar no alto investimento da indústria de games, robótica e indústria cultural. Talvez seja por isso que, principalmente os mais novos, né, os jovens de 30 anos para baixo, mais ou menos, tenham tanto contato com a cultura japonesa, porque o Japão investiu pesado nessa ideia de games, animes, enfim, indústria cultural. E aí, quem é da geração da década de 80, 90 para frente, teve muito contato na sua infância com jogos, com desenhos, né, que são os animes, que vieram do Japão. E isso é um certo poder do Japão. É um poder do Japão de se internacionalizar, não necessariamente por meio de investimentos em indústria, investimentos em exército, né, mas um investimento em expansão cultural mesmo. E tudo isso, óbvio, continua muito forte no Japão,
mas o Japão está perdendo protagonismo. Tem chegado outros países que estão fazendo investimento parecido. E aí eu destaco os tigres asiáticos. O caso dos tigres asiáticos é muito interessante. Os tigres asiáticos, ao contrário do Japão, que há muito tempo é um país desenvolvido, é um país rico, os tigres asiáticos eram países muito pobres há cerca de 40 anos atrás. Na década de 80, a Coreia do Sul, eu vou circular aqui, só para vocês se situarem, a Coreia do Sul é esse país aqui, que está do ladinho do Japão. O Japão é esse aqui que eu estou riscando. Então, a Coreia do Sul está aqui do ladinho. Taiwan, que é essa ilha, e Hong Kong, que é uma cidade, fazem parte da China, que é esse país aqui, mas eles têm algumas situações que diferenciam eles da China. Eles desenvolveram um sistema capitalista enquanto a China era socialista. Hoje a China não é mais socialista, hoje a China é um país capitalista. Mas, enquanto a China era um país socialista na década de 70, 80, 90, Taiwan e Hong Kong, eles tinham um sistema à parte capitalista. E Singapura, que é uma cidade aqui no Sudeste Asiático. Esses são os 4 tigres asiáticos. Qual que é a história deles? Os tigres asiáticos, extremamente pobres na década de 70, na década de 80, eles, pelo fato da população ser muito pobre, eles começam a se industrializar com a indústria japonesa, que começa a migrar para esses países. Mas por que a população pobre beneficia essa indústria? Porque uma população mais pobre, com menos estudos, é uma mão de obra mais barata. Então, os japoneses não queriam ficar mais nas fábricas produzindo produtos, embalando produtos. Os japoneses queriam trabalhar nos escritórios, no design, serem artistas, atletas, empresários, executivos, não colocar a mão na massa. Eles queriam trabalhos intelectuais, culturais, etc. Então, eles vão ocupar esses cargos de chefia das grandes empresas japonesas e o chão de fábrica, a fábrica mesmo, migra para os países esses tigres asiáticos. Então, a partir da década de 80, os tigres asiáticos se industrializam muito rápido, não com a indústria nacional, mas com a indústria japonesa. E com isso começa a acontecer todo aquele processo de quando o país começa a se industrializar, a população começa a ser urbana, começa uma certa melhoria na qualidade de vida das pessoas, por mais que a princípio seja muito precária a situação de trabalho. Só que o modelo de industrialização dos tigres asiáticos foi muito diferente do nosso brasileiro, argentino, mexicano, indiano, enfim, dos países que se industrializaram na nossa leva. Só para vocês terem noção, o Brasil se industrializou na década de 30, 1930. Os tigres asiáticos se industrializaram na década de 80, indo para a década de 90. Ou seja, a gente se industrializou 50 anos antes deles. Nossa indústria é muito mais antiga que a deles. Só que lá, a transformação deles foi muito mais acelerada que a nossa, por causa de 2 fatores. Primeiro, que a industrialização deles foi focada na exportação. A nossa industrialização foi focada em substituir as importações, ou seja, a gente se industrializava para atender o nosso mercado interno, eles se industrializavam para vender para o mundo. Então o mundo começou a comprar um monte de coisas feito em Taiwan, feito na Coreia, que hoje é feito na Indonésia, feito no Vietnã, feito na Tailândia. São os novos tigres. E os dividendos, né, ou seja, os lucros dessa industrialização, os países do tigre asiático ou regiões do tigre asiático investiram pesadamente em educação, ciência e tecnologia. Então, junto com essa melhoria econômica dos tigres asiáticos, eles puxavam também um desenvolvimento social e econômico. E com isso, em uma troca de geração, ou seja, desde a década de 80 para cá, quem começou a nascer na década de 80 na Coreia, que hoje, principalmente Coreia, né? Hoje vai ter cerca de 30 e poucos anos, já nasce uma Coreia investindo pesado na educação deles. Então, hoje, os coreanos, eles passaram por um desenvolvimento muito rápido. Eu estou falando dos coreanos porque eles são, normalmente, quando a gente fala de tigres asiáticos, o país que se destaca mais. Porque os outros são, assim, Singapura e Hong Kong são uma cidade. E Taiwan é uma ilha que tem algumas cidades, mas também pertence à China. Mas Taiwan também é tão expressiva quanto a Coreia do Sul. Na verdade, a Coreia do Sul ela é mais, em termos de projeção internacional, economia e tudo mais. E com isso, a Coreia do Sul fez uma transformação na sua sociedade. Eles deixaram de ser um país rural, extremamente pobre, na década de 70, e chegam no século XXI como um país rico, desenvolvido, com várias multinacionais que agora são deles. A gente tem marcas de carro e de celulares que são coreanas, e um poder que é muito específico da Coreia do Sul, que vários de vocês já devem ter ouvido falar, que é o K-pop.
às vezes a gente fala assim, não, mas qual que é a importância do K-pop para a geopolítica? Às vezes parece que K-pop é só um estilo musical, é só algo que as pessoas, que vários adolescentes gostam, ou outros detestam, né? Eu acho que o K-pop, ele divide muita opinião, né? Tem gente que ama e tem gente que detesta, ninguém fica indiferente ao K-pop. E os coreanos amam isso, porque o K-pop, ele é um projeto coreano de o que a gente chama de soft power, não, ou poder leve. Não é a Coreia dominando o mundo com o exército, ou com empresas, ou ou de forma agressiva, mas seria a Coreia pegando o estilo musical, que é o pop, que tem toda uma origem ali no Ocidente, dando uma roupagem de Coreia para esse pop e exportando essas bandas, né? Então hoje a gente tem várias bandas de K-pop que são consumidas aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, e com isso a gente vai ouvindo falar da Coreia. A gente vai se interessando pela Coreia e a Coreia começa a ficar conhecida. Então a Coreia sai de um país extremamente desconhecido, ninguém sabia quem era a Coreia, onde que ficava, não sabia nada da Coreia, e ela se industrializa dessa forma, investe pesado na população e pensa, eu preciso de alguma forma as pessoas consumirem alguma coisa minha e me fazer ser conhecida. E vai, investe pesado no K-pop e dá certo. Bom, outro conjunto de países ali perto dos tigres asiáticos e do Japão, nessa mesma região do Pacífico, são os países da Oceania. Os países da Oceania, eles já são bem diferentes dos países do Japão e dos tigres asiáticos. Primeiro que eles estão mais próximos da cultura ocidental do que o Japão e os tigres. Segundo porque eles são um continente mesmo, mas com níveis de desenvolvimento muito diferentes. Como eu citei para vocês, a Austrália, ela vou até selecioná-la aqui de novo. A Austrália é o país mais proeminente da Oceania. A gente olha para a Oceania, a gente já vê de cara, a Austrália está gritando na cara da gente. E a Nova Zelândia, em conjunto com a Nova Zelândia, são os dois países mais desenvolvidos, que têm indicadores socioeconômicos muito elevados, que têm uma população de renda média para renda alta. E embora eles estejam muito isolados no mundo, os australianos e os neozelandeses eles têm uma presença significativa nas artes. Às vezes a gente nem sabe que são australianos ou neozelandeses, porque eles também falam inglês, e às vezes as pessoas até confundem com americanos, mas eles estão presentes nos filmes, são cantores também e etc. Agora, no restante, os países restantes da Oceania, aí nós temos uma situação um pouco mais complicada, porque são países pobres, em sua maioria, e vários deles ainda são dominados por países da Europa, como a França, no caso a Polinésia Francesa, por exemplo, são dominados pelo Reino Unido ou são dominados pelos Estados Unidos, mas principalmente o Reino Unido que dominou essa região. Bom, alguns dados só para a gente comparar. Eu sempre coloco o Brasil para a gente ter uma referência, né? Quando a gente fala de população, o Brasil tem 211 milhões. O Japão, que é pequenininho, como eu falei com vocês, tem metade da população brasileira, praticamente. A Coreia do Sul, que é menor ainda, tem 1/4 da população brasileira. Ela é bem povoada também, né? 51 milhões. A Austrália, que é o 6º maior país do mundo, gigantesco daquele tamanho, logo depois do Brasil, tem só 25 milhões de pessoas. Só para vocês terem uma ideia, 25 milhões de pessoas é mais ou menos a população do nosso estado, de Minas Gerais. Ou seja, você pega a população de Minas Gerais e espalha na Austrália inteira. Ela é muito pouco povoada. Nova Zelândia, Papua Nova Guiné e Singapura são países menores, né? Principalmente Singapura, que é uma cidade só. Então, a população do tamanho de cidades, às vezes. Para vocês terem noção, a metrópole de Belo Horizonte tem 6 milhões de pessoas, que é a mesma população de Singapura. E em IDH, a gente vê que o Brasil ele tem um IDH menor do que a maioria desses países que eu citei, né? Austrália, Singapura, Nova Zelândia, Japão, Coreia do Sul, todos países desenvolvidos com altos IDHs. Papua Nova Guiné é um exemplo ali de um país na Oceania que já tem um IDH mais baixo que o nosso. Bom, vamos para uma atividade então. Essa atividade ela é parte do exercício 3, que está na semana 5 do PET 3. Sobre uma atividade sobre a Oceania. Então é para vocês marcarem verdadeiro ou falso em algumas sentenças. A colonização da Oceania promoveu o domínio da civilização estadunidense sobre os povos locais. Essa aqui ela deixa um pouco de ambiguidade, porque no PET, na verdade, a gente vê falando muito mais do Império Britânico, e de fato os britânicos foram quem mais dominaram. Mas os estadunidenses também dominaram parte da Oceania, então vamos considerar como verdadeira. O maior país da Oceania é a Austrália, que por isso é chamada de ilha-continente. Verdadeiro também, como eu falei com vocês, é o maior país e mais proeminente na Oceania.
Além da Austrália, o continente possui 2 outras massas territoriais de tamanho significativo, que é a Papua Nova Guiné e a Nova Zelândia. Muito menores do que a Austrália, mas, sim, também são territórios de tamanho significativo. E a Oceania ainda conta com inúmeras pequenas ilhas e atóis dispersos pelo Oceano Índico. Falso, porque, na verdade, é sobre o Oceano Pacífico e não sobre o Oceano Índico. Bom, então na aula de hoje nós vimos que o Japão é um país com alto investimento em tecnologia de ponta, vimos que a Coreia do Sul tem trabalhado fortemente em sua imagem externa e que a Austrália é o país que mais se destaca lá na Oceania. Essas são as referências utilizadas. Muito obrigado pela sua atenção e a gente se vê na próxima aula.